Hoje vamos aprender sobre forma mista de um número racional. O que quer dizer fração? Segundo o dicionário da língua portuguesa, Ivanildo Bechara, fração significa parcela de um todo, número de parcelas que se dividiu o todo. Quantos exemplos você pode dar, pensando em situações do seu dia a dia em que utilizamos fração? O exemplo da energia elétrica, que deve subir 38,3% neste ano, estima o Banco Central. Outro exemplo é uma receita de bolo de cenoura. É meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Forma mista de um número racional. Cada uma dessas fatias representa a quarta parte, quer dizer, 1/4 de uma pizza. Temos 13 fatias, sendo assim, são 13 quartos de pizza. Quando juntarmos as fatias, teremos 3 pizzas inteiras e 1/4 de pizza. Quer dizer, nós teremos 3 inteiros e 1/4. Vejamos que 13/4 é igual a 3 inteiros e 1/4. Como obter a forma mista de uma fração? Precisamos aplicar os conhecimentos relacionados às ideias de divisão e conhecer os termos dessa operação. Transformação de fração em número misto. Você tem 13/4. Você tem 13 dividido por 4, que foram 3 inteiros e 1/4. 1 está relacionado ao resto, o 4 é o divisor e o 3 foi o quociente. Transformação de número misto em fração. Você tem 3 inteiros e 1/4. Você faz a multiplicação do denominador pelo inteiro, 3 vezes 4, mais 1 dividido pelo 4. O total 3 vezes 4, 12, mais 1 dividido por 4, 13/4. Então, para você fazer a transformação de fração em número misto, ou vice-versa, a transformação de número misto em fração é o dividendo é igual ao quociente vezes divisor mais resto. Escreva a quantidade de morangos na forma fracionária e mista. Forma mista. Quantos morangos? São 5. E tem a outra metade, né? Então, a forma mista, 5 inteiros e 1 meio. A forma fracionária, você tem 5 inteiros, vezes o denominador, que é 2, mais 1 é igual a 11 meios. Pense na seguinte situação: 3 barras de chocolate precisam ser divididas igualmente entre 2 crianças. Quanto cada criança receberia das barras de chocolate? Cada criança receberia 3/2 da barra de chocolate, ou 1 inteiro e a metade de um chocolate. Quem consegue representar a fração 5/3 na forma mista? Paula e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas do mesmo tamanho. Paulo cortou a torta em 4 partes iguais e separou 2/4, como vocês estão vendo na figura. Já o Roberto, ele cortou em 8 partes iguais e separou 4/8. Vocês observando, podemos observar que a parte correspondente a 2/4
é a mesma que corresponde a 4/8. Dizemos então que 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. 2/4 é igual a 4/8. O que são frações equivalentes? Tem o mesmo valor em relação à mesma unidade. Como verificar se as duas frações são equivalentes? Então, elas são equivalentes quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma delas por um mesmo número natural, diferente de zero. Aí obtemos a outra fração. 2 alunos foram ao quadro negro escrever as seguintes frações. Quais frações representam o mesmo número? Você tem 1/4, 2/5 e 2/8. 1/4, você multiplicando o numerador e o denominador por 2, isso equivale a 2/8. Como são chamadas as frações que representam o mesmo número? Frações equivalentes. Então, basta vocês estarem observando a reta numérica na sequência das frações que estão aí no desenho. Então, vocês têm o jornal. Nesse jornal, o cinema tem diminuição de público. A plateia ocupou apenas 1/3 dos lugares. No filme exibido, ontem dos 60 lugares do cinema, a plateia ocupou 20 lugares. Então, veja bem que a fração é 20/60, que corresponde a 1/3, que são equivalentes. Assim, 1/3 é uma fração simplificada de 20/60. Simplificar uma fração significa obter a fração equivalente a ela com numerador e denominador menores que a fração original. Das frações equivalentes, 20/60, fração 1/3 é a mais simples possível, sendo assim, é chamada de fração irredutível. Veja alguns exemplos de simplificação de fração. 10/14 fez a divisão do numerador e o denominador por 2. 7/21 fez a divisão por 7, numerador e denominador. 12/18, a divisão foi feita por 6. Nessa outra A5, identifica as frações que estão na forma irredutível. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número maior que 1. As frações irredutíveis, no caso, são 3/7, 5/6 e 1/20. Sabendo que o 7º ano tem 12 meninos e 23 meninas, que fração da classe os meninos representam? São 12 meninas, o total são 35, 12 por 35/. Que fração da classe de as meninas representam? São 23 meninas, 23 35/. Comparação de fração. Frações que têm numeradores iguais, a menor delas é que tem maior denominador. Então, frações que têm numeradores iguais, a menor delas é que tem maior denominador. Denominadores iguais, a menor delas é que tem menor numerador. Numeradores diferentes, usando frações equivalentes, encontrando os denominadores iguais. Então, 25/40 é maior que 24/40. Para comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, devemos inicialmente reduzi-las ao mesmo denominador. Marcelo ganhou 1/5 de um prêmio e Carla 2/3. Qual deles ficou com a menor parte?
Um estudante lê um livro de poesia em 3 dias. No primeiro dia, ele leu 1/5 do livro, no segundo, 2/3, no terceiro, 3/4. Qual foi o dia em que ele leu mais? Então, você tem 1/5 corresponde a 12/60. 2/3 corresponde a 40/60. 3/4, 45/60. Como 45/60 é maior do que 40/60, 45/60 é maior que 12/60. Então, o estudante leu mais no terceiro dia. Aproveite para conferir minhas videoaulas relacionadas aos assuntos de matemática e suas tecnologias.